no livro de Daniel. Nós estamos estudando a oração do Pai Nosso, né? Mas estamos estudando ela detalhadamente. E hoje nós vamos estudar a segunda petição do Pai Nosso. A primeira, que é a mais importante, que nós estudamos a semana passada, é: santificado seja o teu nome. Nós sabemos que se o nome de Deus não for glorificado em nossas vidas ou em nosso coração, todas as outras petições, elas perdem o seu significado. Por isso que Jesus, ele começa com a oração do Pai Nosso, dizendo: santificado ou glorificado seja o teu nome. Na verdade, não é uma declaração, é um pedido que o nome de Deus seja santificado em nossas vidas. E isso vai acontecer querendo nós ou não. O nome de Deus, ele vai ser glorificado sempre. E no final de tudo, o nome dele será mais uma vez exaltado, tanto na vida dos justos como no juízo dos ímpios. Então, nós hoje vamos estudar. Eu vou, no decorrer da lição, trabalhando um pouco e relembrando os irmãos o que a gente já tem estudado, sobre o Pai Nosso, sobre a oração hipócrita, sobre a oração pagã, sobre a oração de um filho de Deus, sobre a invocação Pai Nosso que estás nos céus, o significado dela, os 6 pedidos, 3 pedidos em relação a Deus, 3 pedidos em relação a nós. Santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. 3 pedidos em relação a Deus. E os 3 pedidos em relação a nós: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas e livra-nos do mal. Nós precisamos, irmãos, compreender essa oração, porque nessa oração o Senhor Jesus Cristo nos ensina a orar como verdadeiros discípulos do Senhor. Como seria bom se as pessoas pudessem entender a profundidade dessa oração. Não é uma repetição de palavras, mas é verdadeiramente um desejo que deve surgir no coração e um clamor de cada discípulo do Senhor. Daniel, capítulo 2. Os irmãos sabem que Daniel era um jovem que tinha sido levado cativo pelos babilônios, no cativeiro babilônico, que foi, vamos dizer assim, o maior cativeiro que o povo judeu viveu. Passaram 70 anos cativos, Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído. Esse povo passou a receber agora uma nova cultura, que era a cultura dos babilônios. Receberam novos nomes. Aqui nós temos o exemplo de Daniel e seus amigos, que pela ação divina foram exaltados como líderes nesse governo de Nabucodonosor. E tudo começa, irmãos, com esse sonho que Nabucodonosor tem e Daniel vai interpretar. Mas o que eu quero que você preste atenção é no que Daniel vai afirmar mais na frente. Nós não vamos entrar em detalhes aqui históricos, porque vai ficar muito cansativa a nossa lição. Verso 1, capítulo 2 de Daniel. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho, e o seu espírito se perturbou, ou seja, sua alma, seu coração, sua pessoa, e passou-se-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram, se apresentaram diante do rei, e disse-lhes o rei: tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos, e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas monturo. Mas se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Então, eles pediram para o rei contar o sonho, e o rei disse: não, se vocês sabem de alguma coisa mesmo, então me digam o que foi que eu sonhei. Veja que situação difícil, para esses homens que eram magos e encantadores. Verso 7.
Responderam segunda vez e disseram: diga o rei o sonho a seus servos, e lhe daremos a interpretação. Tornou o rei e disse: bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa. Pois combinastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho, e saberei que me podeis dar-lhe a interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que a possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto segundo a qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos. Veja que coisa. Então Daniel falou, avisada e prudentemente, a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia, e disse a Arioque, encarregado do rei: por que é tão severo o mandato do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Agora eu quero que vocês prestem atenção ao verso 20 e 21, que Daniel vai dizer: disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Amém. Até aí a história vocês conhecem. Ele vai revelar o sonho, o rei vai colocar ele como líder dos líderes, abaixo do poder desse rei. Mas o que eu queria que vocês prestassem atenção é o que Daniel vai declarar aqui no versículo 21, quando ele diz que Deus, ele tem um governo absoluto sobre todas as coisas. Deus é o rei soberano, e ele reina sobre todas as coisas. Os reis que reinam na terra, na verdade, são reis que cumprem a vontade de Deus, porque é ele que remove, é ele quem estabelece. Então o reino, na verdade, pertence a ele. Ele é quem é o soberano, é aquele que está absoluto, né? Aquele que está acima de todas as coisas. E isso nos faz lembrar, irmãos, a nossa lição hoje. Eu quero que você agora vá para Mateus capítulo 6. Nós estamos estudando o Pai Nosso. E aí você diz: o que é que essa leitura de Daniel tem a ver com o Pai Nosso? É porque hoje nós estudaremos justamente a segunda petição: venha o teu reino. E já que vamos falar sobre o reino, nós vamos estudar sobre o reino de Deus e entender o significado dessa petição. O que é que essa petição tem a ver conosco, tem a ver com a igreja? O que é que Jesus Cristo está querendo ensinar aos seus discípulos acerca dessa oração, venha o teu reino? O que é que nós precisamos entender, compreender quando nós oramos dessa forma: Senhor, venha o teu reino. Ou Senhor, que o teu reino chegue logo, seja estabelecido no nosso meio. Vamos compreender isso em nome de Jesus. Capítulo 6, verso 9. Vocês vão, se já tinham memorizado a oração do Pai Nosso, hein? Vocês vão cansar de ler, né? Aqui conosco, mas amém, né? 6, 9, vão ficar realmente peritos nesse estudo, né? Mateus 6, 9 diz: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. Essa é a invocação. Primeiro pedido: santificado seja o teu nome. Segundo, venha o teu reino. Terceiro, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu.
Agora vai vir um primeiro pedido em relação ao homem. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos, o segundo pedido, as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Terceiro pedido, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pai Nosso encerra aqui. Na Bíblia dos irmãos, aí vem, na minha também, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu já expliquei isso, vem entre colchetes, porque em alguns textos antigos, manuscritos, não contém essa conclusão. Provavelmente algum escriba acrescentou e que não muda em nada. Ele apenas aqui encerra a conclusão com uma explanação daquilo que é a verdade. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mas aí vem o verso 14 e 15, que não está dentro do Pai Nosso, mas nós vamos estudar isso mais na frente. Está ligado à segunda petição. Perdoa-nos. E diz assim, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Amém. Então, irmãos, não esqueçam, primeiro, quem pode orar ao Senhor? Só pode orar ao Senhor aquele que o tem como Pai. Por isso que Jesus começa com a invocação Pai Nosso. E nós estudamos aqui e vimos que Deus, Ele é Pai, num sentido genérico, de toda a criação, como Criador. Mas Ele não é Pai de todos os homens como Salvador, como Pai no sentido relacional. Ele só se torna Pai daqueles que se tornam seus filhos adotivos por meio da obra de quem? De Jesus Cristo. Porque João mesmo vai dizer no capítulo 1 que ele veio para os seus, falando sobre Jesus, mas os seus não o receberam, verso 11. Verso 12 vai dizer, mas a todos os quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então, só é filho de Deus e pode chamá-lo de pai, no sentido relacional, de filho adotivo, por meio de Jesus Cristo, aqueles que já foram reconciliados com Deus. Somente os crentes. Quando eu digo crente, não é crente religioso, igreja batista, igreja Assembleia de Deus. Eu digo crente é aquele que crê, aquele que verdadeiramente nasceu de novo. Veja que tem que haver um novo nascimento para você ser filho adotivo. Tem que haver um novo nascimento para haver uma nova relação. Então, toda pessoa pode chamar Deus de Pai, no sentido de criação genérico, geral, sim. Assim como Deus é Pai dos animais, assim como Deus é Pai dos demônios. Satanás tem quem como pai? No sentido de criador. Quem foi que criou os anjos? O próprio Deus. Quem criou os animais? Um cachorro, um gato, também tem Deus como pai, no sentido de criador. A própria obra da criação, de modo geral, tem Deus como pai. Mas pai para entrar em relação com Ele. Uma relação de comunhão, chamá-lo de pai. Ser ouvido por Ele, ter comunhão, sentir a sua presença, Ele habitar em você. E haver essa intimidade que somente seus filhos, por meio de Cristo, podem ter, só os que são salvos e nascidos de novo. Por isso que Jesus diz aos seus discípulos, quando vocês orem dizendo, Pai Nosso, que estais onde? Nos céus. Deve haver uma reverência a esse Pai que está acima de todas as coisas. E aí vem o primeiro pedido, santificado seja o teu nome. Nós estudamos aqui extensamente a semana passada, eu não vou repetir. Mas a ideia de santificar o nome de Deus envolve o quê? Não somente uma ação de Deus, mas também nosso esforço para que essa ação aconteça em nossas vidas. Nós precisamos ler a Bíblia, precisamos orar, precisamos estar em comunhão com a igreja, para que o nome de Deus seja glorificado em nossas vidas. Aquilo que Paulo diz em 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, que seja para o quê? Para a glória de Deus. Para que o nome, quando santificar o nome, é santificar a pessoa, é glorificar, é honrar a pessoa.
É nesse sentido, quando nós oramos, santifica o teu nome, nós estamos dizendo a Deus, Deus, santifica ou glorifica o teu nome na minha vida e em tudo que acontece. Então, quando eu faço essa oração, eu devo ser consciente da minha responsabilidade. E hoje nós entramos no segundo pedido, venha o teu reino. E aí, irmãos, como nós lemos aqui, eu já li tudo já, né? Então tá bom. Então, como nós vimos aqui a segunda petição, venha o teu reino. O que é que isso quer dizer, né? Nós vamos deixar isso para o final. Primeiro, nós precisamos ter uma ideia do que é o reino de Deus, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Nós vamos ver isso rapidamente. Segundo, nós vamos para o significado dessa petição. Aí sim, o que significa venha o teu reino. E terceiro, nós vamos ver o propósito. Qual o propósito da petição venha o teu reino? Mas deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Quando nós olhamos para a história da humanidade, nós podemos enxergar que desde o começo da existência do homem, os reinos foram estabelecidos, reinos caíram, novos reinos foram levantados, e isso aconteceu sucessivamente, né? Quando nós vamos ler o Antigo Testamento, aí vocês vão ver o poder dos egípcios, vocês vão ver o poder dos assírios, vocês vão ver o poder do povo de Israel, vocês vão ver o poder dos babilônios, vocês vão ver o poder dos medo-persas, vocês vão ver o poder dos gregos, o poder dos romanos, mas todos esses reinos já o quê? Caíram. Se nós formos olhar para os dias de hoje, nós vamos que não é mais como antigamente, né? Como os reinos antigos, mas são os poderes que nós temos no mundo. Qual a nação mais poderosa? Provavelmente os Estados Unidos ainda, né? China, talvez. Nós vamos ver que as coisas não é de uma hora para outra, mas Deus ele tem um controle da história de tal maneira para que se cumpra seu propósito, que esses reinos vão sendo estabelecidos conforme a sua vontade, mas eles vão caindo, eles não duram para sempre, eles não são permanentes. A Bíblia vai deixar clara que só há um reino que é eterno, só há um rei que reina sobre todas as coisas. Quando nós descemos à realidade do homem, quando nós descemos ao nosso nível, o nosso poder ele é temporário, seja no que for, irmãos, seja no que for, porque tudo aqui na terra passa. Tudo na terra passa. Somente a vontade do Senhor, a sua palavra, a sua promessa, o que Ele ordena, o que Ele quer, é que permanece. Amém? Estados Unidos, ele foi um país tão abençoado e ainda tem colhido bênçãos da sua herança inicial, né? Vocês não sabem, os Estados Unidos ele foi colonizado pelos evangélicos, homens de Deus, mulheres de Deus, pelos puritanos. A faculdade de Harvard foi fundada pelos puritanos e outras faculdades. Homens de Deus que colonizaram aquele país, que vieram da Inglaterra e que trouxeram o evangelho para ele. Tanto que a Constituição americana ela se baseia nas Escrituras. Então, mais um país hoje que é completamente materialista, imoral, que luta para defender a ideologia de gênero também, é um país que só pensa em dinheiro, em poder, em riqueza. Então, a prática foge completamente dos princípios que esse país teve. A Noruega é um país bem pequeno, em extensão é maior do que Pernambuco, um pouco maior do que o estado de Pernambuco, a Noruega como um país, em termos de extensão. Mas em quantidade de pessoas, Pernambuco tem quase 10 milhões. Eu estava olhando no censo de 2018, parece 9 milhões e alguma coisa, quase 10 milhões, já deve ter passado, né? A Noruega só tem 5 milhões e meio de habitantes. Todo o país da Noruega, 5 milhões e meio espalhado numa extensão maior do que a nossa, nosso estado. A Noruega, ela foi ricamente abençoada pelo trabalho missionário que houve lá na Reforma Protestante. Quando o luteranismo chegou lá, através de homens de Deus realmente consagrados. Hoje a igreja oficial da Noruega, a luterana, ela defende a ideologia de gênero. Você pode chegar numa igreja luterana e lá oficial,
não é toda a igreja luterana, porque houve um racha, vários rachas. As igrejas luteranas que prezam pela palavra, elas saíram da igreja oficial. Elas saíram, elas são isoladas, elas são igrejas sérias. E eu frequentei, eu fui a um culto numa igreja luterana muito séria, porque Débora estudou numa escola luterana dessa igreja, da igreja séria. E eu fui para um culto nessa igreja, irmãos, parecia que você estava num culto na nossa igreja aqui em termos de palavra, pregação da palavra. O pastor pregou quase 1 hora a palavra, e louvores apenas com um órgão ali, pessoas simples, oração, uma coisa simples. Mas você pode chegar numa igreja luterana oficial da Noruega e estar lá pregando uma mulher ou um homem e de repente sair de mão dadas com uma pessoa do mesmo sexo, ser casada com uma pessoa do mesmo sexo. Veja que coisa complicada. Então, a coisa está muito séria. Isso também é na Dinamarca, isso também é na Suécia, isso está acontecendo em vários lugares. Então, esses países, eles colheram frutos e mais frutos de homens e mulheres de Deus que plantaram por causa do temor a Deus, mas agora estão destruindo aquilo que eles receberam. E lá na frente eles vão colher o que eles têm plantado hoje. Pode ter certeza. Como o Brasil também, pensavam muitos, seria um grande celeiro de missionários, e até certo tempo enviou muitos missionários. Mas nosso país hoje está um fracasso em relação ao Evangelho, irmãos. Nossas igrejas são igrejas que estão mergulhando no mundanismo, numa teologia doente, que não é bíblica. E o que tem acontecido nas igrejas evangélicas do Brasil hoje, irmãos? Essa marcha para Jesus serve para alguma coisa? Isso não serve para nada. Só para quem quer festa. Isso muda alguma coisa? O que vai mudar as nossas vidas é o Evangelho, é a palavra, é a oração. Caminhar aí no meio da rua com a bandeira dizendo que ama Jesus não vai servir de nada. Assim como essa marcha dos homossexuais não vai fazer com que eu vire homossexual, a marcha de Jesus não vai transformar a vida de ninguém. Não estou dizendo se você quer participar ou se você tem interesse em participar. Eu não quero falar, não estou falando contra isso, mas não significa, não resolve nada. Nosso país tem piorado cada vez mais. O que você vê na televisão são igrejas que só procuram dinheiro. Os pastores, ou alguns pastores que vocês ouviam antigamente, não preciso dizer o nome, né? Que você ainda ouvia uma mensagem, parecia que o camarada pregava a Bíblia, hoje ele só está interessado em dinheiro. Eu vi um indivíduo mandar um vídeo para mim, que o indivíduo estava lá, falou alguma coisa, aí a multidão, a igreja enorme aplaudiu, aí ele, pare de aplaudir. Eu pensei que ele ia exortar, aí ele disse, não, Deus não quer, o Espírito Santo não quer que vocês aplaudam não, o Espírito Santo quer que vocês botem a mão no bolso e oferte nesse momento, desse jeito, na cara de pau, sim, na cara de pau. O Espírito Santo quer que vocês, foi Ramiro que mandou para mim, foi? Não, né? Foi não, né? Tá certo. Estou dizendo a Ramiro que às vezes Ramiro, ele me, pastor, olha isso aí, vê que coisa. Aí, a gente está vivendo, qual é a moral que nós temos? Eu tenho vergonha de dizer que sou pastor, porque quando eu digo que sou pastor em algum canto, eu já fico assim, meu cabreiro, aí os caras vão olhar para mim, vão achar que eu estou roubando. Você já fica, por quê? Por causa da situação que nós vivemos, irmãos. Então nós precisamos orar ao Senhor, venha o teu reino. Vamos entender essa ideia de reino para a gente compreender essa oração. O que é que tem a ver com isso que eu estou falando? Porque, por causa da realidade do nosso país hoje, do mundo hoje, aí é que nós precisamos realmente orar ao Senhor com essa oração. O reino de Deus é completamente diferente do reino do mundo. Eu queria que você abrisse sua Bíblia ainda em Daniel, capítulo 4. Você está em Daniel? Só para você observar isso, que quando se fala do reino de Deus, o reino de Deus é completamente diferente desses reinos que são passageiros. Daniel capítulo 4, versículo 34.
Vou tentar resumir a lição de hoje para não perder a voz, porque está essa virose aí atacando as pessoas, né? Deixando pessoas sem voz, e eu prego hoje à noite ainda. Daniel 4, alguém pode ler? Verso 34. Amém. Então Daniel, ele diz lá atrás que ele estabelece reis, coloca rei, tira rei, porque ele domina sobre tudo. Aí Deus humilha Nabucodonosor, porque Nabucodonosor se achava Deus, né, na sua época, pelo seu poder, pelo poder do seu reinado. Deus humilha Nabucodonosor de tal maneira, vocês conhecem a história, ele vai ficar louco, vai ficar esquizofrênico, vai viver como um animal. Vocês lembram dessa história, né? Isso. Vai comer capim, vai virar um animal, psicologicamente ele vai ficar perturbado mesmo. E aí nós vemos que Deus, ele pode permitir algumas coisas para nos humilhar, até em relação à nossa própria segurança emocional e psicológica. E aqui, quando Deus traz Nabucodonosor à realidade e mostra a Nabucodonosor quem ele é e quem Deus é, aí Nabucodonosor faz essa oração. E na oração dele, ele reconhece. Veja que no verso 33 do nosso capítulo 4, diz: no mesmo instante se cumpriu a palavra sobre o Nabucodonosor, foi expulso entre os homens e passou a comer erva como bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe crescessem os cabelos como as penas da águia e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, dias que Deus tinha determinado para Nabucodonosor, ele diz: eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é eterno, ou sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Então vamos lá. Qual é a ideia de reino de Deus no Antigo Testamento? Nós vamos ver aí pelo menos duas coisas. A nossa lição está aí na página 31. Veja aí, página 31 da nossa lição. Venha o teu reino. Vamos entender o que é reino de Deus no Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento há dois conceitos para reino de Deus, tá? Na página 31 aí, na primeira coluna, você tem o primeiro conceito para reino de Deus no Antigo Testamento. Qual é o primeiro conceito? Eu vou explicar aos irmãos, se os irmãos tiverem dúvida, tá? É que no Antigo Testamento, o primeiro conceito de reino de Deus é que o reino de Deus era presente no meio do povo e significava uma relação real entre Deus e o povo, não somente algo que era esperado para o futuro. Veja que Deus é chamado várias vezes de o rei de Israel, porque quando Deus ele fez o pacto com a nação de Israel, a sua aliança com aquele povo, ele se tornou o seu principal rei. Vejam que houve uma certa dificuldade quando o povo, por causa das nações que estavam ao seu redor, decidiu escolher o quê? Um rei para eles. Lembram? O primeiro rei foi o rei Saul, porque na verdade sempre quem foi o rei do povo sobre ele foi Deus. Deus estabeleceu leis, Deus ordenava o seu povo, comandava o seu povo, o povo deveria prestar contas a ele, adorar somente a ele. Não é que Deus fosse contra haver um representante dele diante do povo, porque se tivesse um rei humano, esse rei deveria representar corretamente a Deus. E Deus tinha prometido um rei humano, mas não era o tempo. Quando o povo pediu um rei, não era o rei que Deus tinha estabelecido para o povo naquele tempo. Então, a primeira ideia do Antigo Testamento é de que Deus é o rei do seu povo. O reino dele é visto de modo visível pelo próprio povo de Israel como nação. É o reino, chama-se de reino teocrático, ou o reino de Deus na terra, seria exemplificado pelo povo de Israel no Antigo Testamento.
O outro aspecto do reino no Antigo Testamento, antes disso, abra sua Bíblia em Isaías, vamos ver o texto, né, para nos ajudar. Então, qual é o primeiro conceito de reino no Antigo Testamento? É que o reino de Deus era presente e significava a relação entre ele e seu povo. O reino dele era a relação dele e do povo de Israel, do povo que o temia, que o obedecia, que o servia. Isso era a visão de reino dele no Antigo Testamento, de modo bem simples. Isaías 44, versículo 6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Isaías 44, verso 6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor. Veja, assim diz o Senhor, Rei de Israel. É engraçado, né? O povo brasileiro é besteira de dizer Deus é brasileiro, porque tem uma imagem, uma estátua de um Cristo aberto lá no Rio de Janeiro. Meu Pai do céu, quem é que cai nessa conversa, hein? A mesma coisa, o povo de Juazeiro acha que é protegido porque há uma estátua do Padre Cícero lá na cidade. Misericórdia, né? Como o nosso povo é ignorante em relação à palavra do Senhor. Como nós somos ignorantes. Achar que o Brasil, como Deus pode ser o rei do nosso país se o nosso país é tão imoral, se o nosso país é tão corrupto e não há nada de Deus, né, de modo geral, né, falando, né, em nossa nação. Nosso país não é um exemplo. Não é um exemplo em termos de governo, não é um exemplo em termos de vida. Você quer ver? Saia no trânsito. Saia no trânsito, vá dirigir aqui. Quer perder sua paz? Saia no trânsito na hora de pique. Se você quiser perder sua paz, é você sair na hora do trânsito. Um vai passar do seu lado, vai chamar palavrão. Um motoqueiro vai passar do seu lado, vai chamar palavrão com você. Mesmo que você tenha todo cuidado do mundo. Vai ter uns 5 ou 10 que vão se irritar com você. No trânsito aqui. Não, tem que ser. É verdade, tem que ser, minha irmã. É um teste de paciência, viu? Com certeza, com certeza. Mas para você ver, interessante. Ontem eu vim aqui na igreja. Ontem, aliás. Ontem eu vim também, mas ontem. Eu estava vindo aqui deixar um material de limpeza, algum material que o irmão Geraldo estava precisando, e estava tendo uma obra aqui na Aniceto Varejão, e os carros, um do lado do outro, bem estreito. Aí vinha 2 rapazes numa bicicleta. Eles estavam no meio da pista. O que é que eu ia fazer? Eu ia passar por cima deles? Não, eu tive que ir atrás deles, devagarzinho, e deixar eles terminar o percurso, porque eles também não poderiam ir para o lado. Então eu tinha que esperar eles, e eu fui atrás devagarzinho. O camarada que estava atrás de mim ficou irritado, buzinando, que era para eu jogar meu carro por cima dos camaradas para eles afastarem. E eu não fiz isso, então eu levei bronca do camarada de trás. Mas ainda não terminou a história. Quando terminou o trecho curto e teve espaço, o indivíduo que estava na minha frente de bicicleta, eu já estava querendo passar porque o camarada atrás estava indignado comigo, ele ainda ficou na frente. Aí eu dei um toquezinho na buzina só para ele afastar um pouco para eu passar. Ele chamou, foi um palavrão comigo. Levantou a mão, ficou com raiva. Aí vem no coração, né, o desejo de, não era para ter passado por cima mesmo? Vem aquela vontade, né? Aí você passa, aí você diz, meu Deus do céu, veja como é difícil você servir ao Senhor. Veja como o nosso país, o nosso povo, irmãos, de modo geral, eles não têm nenhum temor, nenhum respeito ao outro. É cada um querendo fazer a sua própria vontade. Não estão nem aí com as coisas de Deus. Então eu levei lapada do que vinha atrás, levei lapada do rapaz da bicicleta, passei calado, é claro, né? Vidro fechado, calado eu estava, calado eu cheguei. Meu coração deu uma acelerada, mas como a irmã Isolda diz, né? Tem que ter paciência. Eu passei, eu digo, mas rapaz, mas é fogo mesmo. O cara vem protegendo esse camarada até agora. Quando eu peço para ele sair do meio, ele ainda chama um palavrão comigo. E eu vou, deixa eu quieto aqui. Porque se você engolir isso, você vai adoecer. Você vai morrer cedo, como disse, você vai ter um infarto. Porque você vem, é gente na contramão, de bicicleta,
é menino, é adulto, é o camarada com a bicicleta, ele vem com a caixa, que eu não sei onde ele encontra aquela caixa, é desse tamanho, não tem espaço, ele quer passar no meio dos carros, ele quer passar na sua frente. Não tem isso não, é um por cima do outro, irmãos. Essa é a nossa realidade. Então, nosso país, só basta a gente olhar para o trânsito, que você vê que ninguém respeita ninguém, e que quando você quer respeitar, até você que é crente, que quer andar certo, o povo não quer deixar, fica com raiva de você. Então, veja que mundo nós estamos. Eu estou só dando um exemplo do trânsito, né? Se eu for citar outras coisas, pior ainda, né? Mas, então, o reino dos homens, ele cai. Mas o reino de Deus é eterno. A ideia de reino no Antigo Testamento é que Deus ele estabelecia leis. Por isso que eu digo, o povo diz, Deus é brasileiro, Deus é o nosso rei aqui do Brasil. É nada. O próprio povo de Israel, que tinha essa relação com Deus, falhava e quebrava seus mandamentos constantemente. Ele que era o seu rei, ele que comandava e reinava sobre o seu povo e se revelava de forma maravilhosa para ele. Agora veja só, irmãos, o segundo aspecto do reino de Deus no Antigo Testamento aponta para o futuro. Lembrem-se disso. Virá um rei. É o Antigo Testamento que vai dizer, virá um rei, e esse rei, aí sim, humano, que vai reinar eternamente. E eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Isaías, capítulo 9. Eu sei que vocês já conhecem esse texto. Isaías, capítulo 9, verso 1 ao 7. Então, qual é a ideia de reino no Antigo Testamento? A relação de Deus com o seu povo. O povo de Israel e o seu pacto, a sua aliança com Deus, a aliança de Deus com o seu povo. Essa relação, as leis, os mandamentos, essa era a ideia de reino no Antigo Testamento. Primeiro conceito. Mas há um segundo conceito. O segundo conceito é que esse reino de Deus com o povo de Israel não iria abranger só o povo de Israel. Iria abranger povos de outras nações e viria um rei chamado de Messias, o ungido, que reinaria para sempre, não só sobre Israel, mas sobre todos aqueles que tivessem debaixo do reinado do Messias. Vamos lá. Isaías 9, verso 1. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade ou a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, ou Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além de Jordão, Galileia dos gentios. Ele já está dizendo que o reino aqui não vai ser só de judeus, mas vai envolver também a Galileia dos gentios. O ministério de Jesus, a maior parte foi onde? Na Galileia, lembram? Vamos lá. Segundo, o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Irmãos, isso vai acontecer em Mateus 4, verso 15 e 16. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Veja que esse reino, ele é espiritual, já começa a ter esse entendimento de que esse reino de Deus é um reino não somente terreno, não somente envolvendo a questão visível, mas é um reino também invisível, é um reino dentro dos nossos corações. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue, serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Olha só, porque o verso 6, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os ombros dele, ou os seus ombros, e o nome dele será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça,
desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Aleluia. Amém. Vá para Miqueias, capítulo 5. Vá passando as folhas, lá no finalzinho do Antigo Testamento. Ache Miqueias, capítulo 5. Livro de Miqueias, capítulo 5. Logo depois de Jonas. Não ajudei em nada, né? Né? Os profetas menores é terrível, né, de encontrar, porque é tudo pequenininho, coladinho no outro. Aí se você diz Miqueias depois de Jonas, aí você diz, pronto, mas onde é que está Jonas? Aí você diz, então acha Abacuque, é antes de Abacuque, aliás, aí antes Naum, né? Naum ainda vem antes de Abacuque. Aí você diz, pronto, para achar Naum está mais difícil, deixa eu procurar Miqueias mesmo. Então vamos, Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Olha, irmãos, eu também tenho dificuldade, viu? Não é só vocês, não. Eu também, às vezes, ainda gasto um tempinho, porque é muito curtinho os livros, aí você tem que ir para ali. Mas vamos lá. Miqueias 5, verso 2 ao 4. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Veja, a origem dele é desde a eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até ao tempo em que a que está em dor estiver dado à luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo. Né? Não é à toa que ele diz, eu sou o bom pastor. Na força do Senhor, ou seja, no poder do Senhor. O poder do Espírito estará sobre ele. Na majestade do nome do Senhor, seu Deus. E eles habitarão seguros. Lembram que ele disse que ninguém pode arrebatar as ovelhas dele de suas mãos? Estarão seguros, porque agora será ele engrandecido até aos confins da terra. Quem é esse rei? Então, no Antigo Testamento, nós temos o reinado de Deus visível, através do povo de Israel. Nós vemos que esse reino, o conceito dele também é futuro, ele aponta para um rei que é humano, mas que ele já existe desde os tempos eternos, então ele é também divino. Não é? Esse rei é divino. E aí no Novo Testamento fica claro. Quando você vê aí no Novo Testamento a expressão reino de Deus, ela alcança o seu cumprimento do que o Antigo Testamento fala, mas deixa eu complicar um pouquinho mais. No Novo Testamento, a expressão reino de Deus ainda será mais ampla do que o que havia no Antigo Testamento e do seu cumprimento em Jesus Cristo. Por quê? Porque nós vamos ver que o reino de Deus, que era futuro no Antigo Testamento, ele se cumpre em Cristo, como Messias, mas nós vamos ter uma ideia ainda maior de que o reino do Messias, ele inicia com a sua vinda, mas ele ainda vai se concretizar plenamente, está claro isso para vocês, não? Na sua segunda vinda. Ou seja, não está ainda tudo resolvido, tudo cumprido com a vinda de Jesus, para morrer por nós e ressuscitar. Esse reino, ele sim, está no Messias, mas ele só se complementará, ou se completará na eternidade, na sua segunda vinda, quando houver novos céus e nova terra. Não sei se eu ajudei vocês, ajudei, né? Então, mas vamos ver como é o Robério Azevedo, o reverendo Robério Azevedo, ele vai destacar o reino de Deus no Novo Testamento, dizendo que ele traz 5 novas realidades. Então, o reverendo Robério, ele vai dizer que o reino de Deus no Novo Testamento
veja bem, ele vai indicar 5 novas coisas, novas realidades. Primeiro, é que o reino de Deus é uma realidade presente, tá? No Novo Testamento. Ou seja, Jesus chegou, o reino de Deus está aqui. O reino de Deus chegou. Veja, que ele pregava em Lucas, capítulo 1, verso 32 e verso 33. Arrependei-vos e crede, porque é chegado o reino, né, de Deus, ou o reino dos céus. Às vezes há esse trocadilho, tá? Veja aí o que é que diz Lucas, capítulo 1, verso 32 e 33. Só alguns textos. Então, com a vinda de Jesus, o reino de Deus chega. Agora, como assim? Era o reino que os judeus esperavam? Não, porque os judeus esperavam um reino humano. Viram que quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, eles quiseram fazê-lo rei? Eles queriam um rei terreno que libertasse eles da escravidão, do jugo romano, colocasse a nação. A mesma ideia do Antigo Testamento, quando eles tiveram como rei o rei Davi. Vocês estão entendendo, né, o que eu estou falando? Quando Davi reinava sobre eles, queriam estar por cabeça e ser aquela nação que viveu suas glórias do tempo passado, quando Deus era rei através de um rei humano. Só que Jesus vai trazer algo novo, nós vamos ver isso. O reino de Deus estava presente, mas não presente no sentido que eles esperavam. Abra sua Bíblia em Lucas 17, verso 21. Essa é a realidade espiritual do reino, que é o segundo ponto que ele vai dizer. Lucas 17, 21, alguém pode ler? Lucas é mais fácil. Amém. Então, muito cuidado, né? Não é eis aqui, ali ele está. O reino de Deus está onde? Dentro de vós. Então, essa é a segunda. Veja que ele vai falar sobre 5 novas realidades. A primeira, o reino chegou com Jesus Cristo. A segunda, esse reino ele não é um reino no sentido ou na visão humana de um rei reinando num trono em Jerusalém. O reinado desse rei é nos corações dos homens. Ele vai reinar no coração dos homens, como está reinando em nossos corações. Cristo é o nosso rei, e ele reina em nossos corações. Então veja que essa é a realidade espiritual, tanto que ele disse a Nicodemos: somente os que creem em Jesus e que recebem o Espírito é que fazem parte do quê? Do reino de Deus. Se tu não nasceres de novo, não entrarás no reino dos céus, nem na salvação, nem tampouco fará parte desse corpo de Cristo, ou desse reino dele. Terceiro, é que o reino é abrangente. Ele é abrangente em que sentido? Não são mais somente os gentios, os judeus que fazem parte do reino. O muro de separação foi quebrado, como Paulo vai escrever e explicar aos Efésios, mas agora faz parte do reino de Deus, judeus e gentios, todos os que creem em Jesus Cristo, fazem parte desse reino. Quarto, o reino de Deus é uma realidade orgânica, ou seja, o que é que isso quer dizer? Que o reino de Deus ele vai sendo desenvolvido. Eu achei interessante que o autor ele vai citar, o reverendo Robério, que repetidas vezes Jesus fala do reino como algo que cresce organicamente, algo gradual. O cumprimento desse reino é gradual. E aí vai envolver o quê? A pregação do evangelho. Por isso que Jesus vai dizer em Mateus, capítulo 14, capítulo 24, versículo 14, ele vai dizer que quando o evangelho do reino for pregado em todas as etnias, em todas as nações, a ideia de nação aqui é bem diferente do que a gente entende como nação hoje, virá o quê? Virá o fim. Então veja, o reino de Deus... Pastor, a igreja é o reino de Deus? Não. A igreja é agente do reino de Deus. O reino de Deus é mais do que a igreja.
A igreja faz parte do reino de Deus? Faz. Nós estamos no reino de Deus? Estamos. Deus reina sobre nós? Reina. Mas o reino de Deus não só é a igreja, ele é muito mais amplo. Agora, ele usa o seu povo como agente desse reino. Vocês estão entendendo? Como aqueles que estão sendo usados para, durante o desenvolvimento da história, esse reino de Deus ser estabelecido. Porque esse reino também será a mudança das coisas. Não será só a mudança dos nossos corações. Vocês estão entendendo? Haverá um novo céu, uma nova terra e um rei que reinará sobre nós visivelmente, claramente, aqui neste mundo restaurado. Ficou difícil para vocês? Não. Vocês vão ver isso no 5º ponto. O reino de Deus é uma realidade escatológica, ou seja, é uma realidade futura ainda. É algo que se estabelecerá plenamente lá na frente. E aí eu queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus 13, verso 36. Mateus 13, verso 36. Eu sei que alguns teólogos tentam fazer uma divisão entre igreja e reino. Querer dizer que o reino é relacionado aos judeus. E a igreja é como se fosse um apêndice. Mas não funciona dessa forma. Biblicamente falando, o reino envolve todos os que creem em Jesus Cristo. Todos os que nascem de novo estão debaixo desse reino. Ele reina nos seus corações, ele reina espiritualmente. E viverão esse reino no sentido pleno, que se dará lá no futuro, na segunda vinda de Jesus, na ressurreição dos mortos, no juízo final e na consumação de todas as coisas, que são os novos céus e a nova terra. Aí sim é que vai se cumprir em termos, no que Isaías fala em termos figurados, que o leão pastará com o cordeiro, a criança poderá brincar no ninho da serpente, alguma coisa assim, né, que o texto fala. Essa ideia de paz, de uma paz que reina aqui na terra, isso acontecerá no porvir, quando houver novos céus e nova terra. Aí nós vamos sim vivenciar isso. É uma linguagem figurada do profeta Isaías que aponta para esse reinado. Então veja, Jesus está reinando nos nossos corações, nós somos a igreja, mas esse reinado ele é pleno, ele se complementou, ainda não, porque ainda existe o mal. Satanás está de certa forma preso, mas ainda não foi punido. Ele ainda tem acesso a prejudicar as nossas vidas dentro da permissão divina. O pecado ainda existe. Quando o reino de Deus se tornar pleno, nada disso vai existir mais, nem o mal, nem o pecado. Tudo será perfeito e glorioso. Os irmãos estão entendendo a visão de reino agora no seu sentido completo? Então, o mal tem que ser expurgado. Então, Jesus reina em nós? Reina, mas nós temos a natureza pecaminosa ainda nesta vida. Jesus reina em nossas vidas? Reina, mas Satanás ainda nos tenta e nos prejudica, conforme a vontade divina. Jesus reina em nossas vidas e na sua igreja? Reina, mas o joio tem sido plantado pelo diabo, o mundo é o nosso inimigo, ainda estamos aqui. O mal ainda existe. Qual é o último inimigo a ser vencido? É a morte. E esse último inimigo só vai ser vencido com a ressurreição dos mortos, conforme Paulo em 1 Coríntios capítulo 15. Então veja, o reino já existe, já começou, já se cumpriu na pessoa de Jesus, mas ele se cumpriu em parte. Esse reino se tornará pleno quando Jesus voltar pela segunda vez. Aleluia, louvado seja Deus. Por isso que eu quero que vocês leiam Mateus capítulo 13, verso 36 ao 43. Eu vou ler porque está gravando, aí para quem ouvir o estudo, se não tiver uma Bíblia na hora, poder relembrar o texto. Mateus capítulo 13, versículo 36 ao 46. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno.
O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século. E o ceifeiro são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu quê? Reino todos os escândalos, e os que praticam a iniquidade os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol, no quê? No reino de seu Pai. No reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Na linguagem nordestina, não seja moco, viu? Escute o que o Espírito diz à igreja. Amém? Então, está claro aqui, irmãos, que a plenitude do reino envolve, sim, um rei reinando, santidade, pureza, a expurgação do mal. Isso não está acontecendo agora plenamente. Está acontecendo de forma orgânica. Em nossas vidas, nós vamos sendo santificados. Outras vidas vão conhecendo o Evangelho e vão deixando o reino das trevas e passando para o reino de quem? Para o reino da luz. Então, organicamente, o reino ele vai crescendo. Pelo menos é o que se espera. Mas também no sentido de cumprimento, organicamente esse reino vai sendo estabelecido até chegar ao fim, onde ele será estabelecido plenamente. Não é fácil estudar sobre o reino de Deus, tá? Deixa eu dizer isso aqui a vocês, não é tão simples. A gente está aqui resumindo, mas é um assunto complexo dentro do estudo da teologia bíblica. Um assunto difícil, muito difícil, mas pelo menos uma noção nós estamos tendo nesta manhã. Tá? Agora, e a petição da oração? Né? O pastor moeu que só, mas alguém ia falar? É uma pergunta, não. E a petição, venha o teu reino. Fica mais claro agora, quando os irmãos, depois dessa... Irmão Edivaldo, fica à vontade. Certo. Correto. Correto, meu irmão. É isso mesmo. Corretíssimo. É porque há nas pregações que nós tivemos aqui no Brasil, muitas pregações crê em Jesus Cristo para você ir para o céu. Então, resume simplesmente nisso, né? Crê em Jesus Cristo porque se você morrer sem Cristo, você não vai para o céu. Só que, é claro, né? Quando a gente vai estudar a Bíblia, a gente vê que a coisa não é simples assim. Que o céu é muito mais do que esse céu que o povo prega. Que a vida eterna é muito mais rica e profunda do que o que as pessoas entendem. Não, você vai para o céu fazer o quê? Não, lá você vai receber uma roupa branca, vai ficar no coral de anjos, cantando sem parar. Tem quem aguenta um negócio desse? Não é verdade? Era essa limitação. Aí o cama não quer ir, não. Para ficar com a mesma roupa branca, a eternidade, cantando a mesma música. Isso não é céu, não. Vocês estão entendendo que eu estou aqui usando o humor para chamar vocês a pensar que a roupa branca envolve santidade, pureza. O cantar envolve gratidão, louvor, adoração perfeita. Isso vai acontecer não só cantando, mas na vida que nós teremos, irmãos. Lembrem de Adão e Eva. A ideia de céu é justamente esse novo céu e a nova terra. E a pergunta do irmão Edivaldo foi muito boa, porque ele disse, não, o desejo do crente não é ir para o céu no sentido só de um céu etéreo. Porque quando a gente morrer, a gente vai para o céu. Esse céu onde Deus está e Cristo está ao seu lado. Sim, mas nós vamos passar um período nessa condição, que é o que a gente chama de estado intermediário, esperando a segunda vinda de Jesus, gozando já da presença de Deus. Eu não sei como é a natureza dessa vida na presença de Deus. Deve ser maravilhosa, mas Apocalipse vai falar um pouco disso, das almas que estão debaixo do trono, clamando por justiça, não é? Mas aí quando chegar a segunda vinda de Jesus, esses que já estão lá com Ele, em espírito, porque o corpo não voltou ao pó, eles receberão agora um novo corpo igual ao do Senhor, glorificado.
para habitar onde? Num novo céu e numa nova terra, que será semelhante ao paraíso que Deus deu a quem? Ao Éden que Deus deu a Adão, onde não havia pecado. Adão trabalhava no Éden? Trabalhava. Agora não haverá casamento, não haverá mais essa necessidade. Haverá mulheres? Sim, vocês também estarão lá, né? Não só uma, não só um homem, homens e mulheres, mas viverão. Olha, a natureza dessa vida, Apocalipse fala muito pouco. Ele diz que não haverá choro, não haverá morte, não haverá luto, né? Não haverá sofrimento, dor. Ele diz isso. Será um prazer maravilhoso essa nova vida, mas será uma vida cheia de riqueza, irmãos. Você acha a eternidade para a gente estar junto, todos os salvos, na presença de Deus, em adoração, em aprendizado, em serviço. Não vai ser um negócio estático, parado, está lá, o irmão Sandoval, canta muito, né? Amém, glória a Deus. Eternamente, só dando aleluia e glória a Deus. Nem eu vou aguentar, viu? Ficar do seu lado. Mas será algo muito mais rico do que isso e profundo do que isso, irmãos. Diga, irmão Edvaldo. Lá não, correto. A diferença é essa. É que no começo o homem foi criado santo, justo e perfeito, mas com a possibilidade de obedecer ou não. Havia o livre arbítrio. Na glória não, porque já é o fim de todas as coisas. Não tem livre-arbítrio. Acabou, meu amigo. Graças a Deus por isso, né? Não haverá uma nova rebelião. Existe um filme que se baseia nisso aí, né? Um filme herético, né? Mas não haverá uma nova rebelião, tá? Ninguém vai poder pecar mais não. Ali estarão os salvos. E já foram remidos e lavados pelo sangue de Jesus. Não tem mais pecado. O pecado já foi punido. Estaremos lá pela misericórdia e graça de Deus. Mas será uma vida muito rica, viu, irmãos? Que eu vou cantar? Claro que vou. Adorar o meu Deus? Vou. Se eu vou usar alguma roupa que seja branca ou colorida, eu não sei. O branco ali é a ideia de santidade. Eu sei que pecado eu não terei, nem você. Nem pecaremos, jamais. Em pensamento, jamais. Em palavra, jamais. Em motivações, jamais. Amaremos perfeitamente um ao outro. Ninguém vai querer pegar no pescoço de ninguém para apertar. Graças a Deus. Não vai ter raiva de ninguém, não vai ter mágoa de ninguém. Porque ninguém vai pecar contra o outro. Nem você vai ter sentimento ruim nenhum. Uma vida assim é uma utopia para a gente que vive hoje, né? Mas essa é a promessa de Deus e a gente tem que confiar nela. Sem ela, né? Mas está certo, viu, irmão Edvaldo? A visão é essa mesmo. Pelo menos a visão reformada, tá? Irmão Spencer, presbítero Spencer. Isaías 65, 20. Vamos abrir? Certo, Isaías 65, 20. Certo. Isso, Isaías 65, 20. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar, só aos 100 anos será amaldiçoado. Eles edificarão casas e nelas habitarão. É porque você tem que ler desde o começo, né? Isso, mas, correto. O Senhor aqui, nesse texto aqui, o Senhor ele vai prometer, sim, uma nova criação. Embora nessa nova criação exista uma linguagem que seja necessário para o povo ter uma compreensão melhor de como será a vida. Mas veja, no Antigo Testamento, esse texto aqui sobre Novo Céus e Nova Terra, ele não está, vamos dizer assim, completo na sua revelação. Ele é uma revelação apenas em parte para o povo ter uma ideia dessa nova vida. Por isso que ele fala, a criança para viver. Então há toda uma linguagem figurada. Ele usa até a ideia de quem pecar só aos 100 anos. Ele não está dizendo que alguém vai pecar, mas quem pecar. Só que nós sabemos que quando pegamos esse texto e vamos para Apocalipse,
porque esse texto nos faz ir lá para Apocalipse 22. Se você quiser abrir, abra. Boa sua pergunta, viu, irmão presbítero Spencer? Muito boa. Mas como vocês sabem, a Bíblia, a revelação na Bíblia sobre suas verdades, principalmente acerca do futuro, ela é uma revelação que progressiva. Então, os autores do Antigo Testamento, eles não tinham ideia de vida eterna como nós temos, porque conhecemos Cristo, o que Cristo falou e o que os seus discípulos falaram em sua palavra. Então, a linguagem dos profetas envolvia muito o que está aqui, para que o povo pudesse ter pelo menos um entendimento maior. Aí quando você vai para Apocalipse, capítulo 21, depois o 22, mas vamos para o 21. Aí tem aí o novo céu e a nova terra. Correto? 21. Verso 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Esse mar aqui provavelmente é simbólico. O mar aqui são as guerras. São os inimigos que lutaram contra a igreja. Aí você vai ver isso onde? Aí vai ver nos capítulos anteriores. A besta que emerge do mar. Mas, deixa isso para depois. A gente já estudou o Apocalipse. Qualquer dúvida, vá lá no site. Então me pergunte depois, a gente pode tirar. Verso 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Quem é a noiva? É a igreja. Quem é o noivo? É Cristo. Então, verso 3, ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o quê? O tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Verso 4, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. Aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Verso 8, quanto porém aos covardes, aos incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras, todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. E aí, vocês vão ver que a partir do verso 9 em diante, vai ter uma descrição dessa igreja, desse povo. E a descrição chama a atenção, verso 22, capítulo 22 também, da santidade desta igreja, desse povo que estará com o Senhor. E é interessante que no final, se você for para o capítulo 22, e a gente vai encerrar o nosso texto hoje até com esse texto, mas eu já vou adiantar, e aí vocês já sabem. Versículo 14, diz, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras. Tá? Nas nossas Bíblias, algumas ainda trazem no sangue do cordeiro, entre parênteses, né? Entre colchetes, perdão. Porque em alguns manuscritos não tem isso, mais uma vez. Isso não quer dizer porque a gente sabe em que nossas vestiduras foram lavadas, santificadas, para que lhes assista o direito à árvore da vida. Quem é a árvore da vida? É Cristo, Ele é a videira. E entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, feiticeiros, impuros, assassinos, idólatras, todo aquele que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva, veja, olha a oração do Pai Nosso, venha o teu reino. O Espírito Santo e a igreja dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Aí, irmãos, versículo 20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. E aí, a resposta de João, amém. Vem, Senhor Jesus. A oração do Pai Nosso. A segunda petição, venha o teu reino. E envolve todas essas realidades, irmãos. Venha o teu reino. Significa o quê? Que nós estamos querendo que todo o mal seja expurgado, porque o reino de Deus, quando se tornar pleno,
todos os inimigos estarão derrotados plenamente, Satanás, seus anjos, os ímpios, né, o mundo cairá, a Babilônia cairá, e o próprio pecado e a morte. Segundo, quando nós oramos, vem o teu reino, nós fazemos parte da propagação do reino. O evangelho do reino deve ser pregado. Quando Jesus estava para subir, ele disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então envolve a nossa responsabilidade missionária de anunciar o reino. Então quando a gente fala sobre missões, sobre a gente contribuir com a obra, sobre a gente ajudar os missionários, nós estamos cumprindo com a nossa oração, venha o teu reino. Quando nós estamos evangelizando, nós estamos fazendo a nossa parte, orando, mas se colocando à disposição. Terceiro, irmãos, quando nós oramos, venha o teu reino, nós estamos sempre pedindo ao Senhor para Ele santificar a sua igreja. Porque lembrem-se que no final de tudo o joio será colhido e lançado no fogo, mas a igreja será santificada. E em quarto lugar, quando nós oramos, venha o teu reino, nós estamos fazendo como João aqui em Apocalipse, quando Jesus diz, eis que eu venho sem demora. João diz, vem, amém, vem Senhor Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Essa deve ser a oração. Às vezes a gente está tão apegado às coisas desta vida, né? Que a gente fica, Senhor, guarda um pouquinho aqui, ainda falta eu me casar, ainda falta eu me formar, ainda falta eu comprar minha casa, ainda falta eu comprar meu carro, ainda falta eu ser, né, bem sucedido no meu trabalho, ganhar aquela promoção no emprego. Calma, Senhor, ainda falta nascer meu filho, ainda falta... Mas a oração aqui, vem o teu reino, é Senhor, que venha o teu reino, que o Senhor venha logo. E o Senhor volte logo. Esse era o desejo de Paulo, dos apóstolos, esse era o desejo da igreja. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vocês estão entendendo? Quando você ora, vem o teu reino, é muito profundo, não é? Às vezes a gente passa por cima, vem o teu reino, Senhor, vem o teu reino, né? E o propósito dessa petição, primeiro, é lembrar aos discípulos que Deus é soberano e que Ele reina sobre tudo. Segundo, é lembrar aos seus discípulos que nós dependemos dEle para tudo. Sem mim nada podeis fazer. Isso quer dizer, irmãos, que nós não podemos estabelecer o reino de Deus pela nossa força. Nós não podemos converter ninguém pela nossa força. Ninguém, somente o Espírito Santo é que pode levar o coração do homem a um novo nascimento. E o progresso do reino depende da vontade de Deus. É Ele, por isso que a Bíblia diz, você quer que haja mais missionários? O que é que você deve fazer? Campanha de missões? Não. A campanha de missões é necessária. Mas você quer que haja mais missionários? Ore ao Senhor da seara, para que envie trabalhadores para a sua seara. Quem manda é Ele. Mas nós temos que buscar, temos que pedir. Temos que dizer, Senhor, nos use, me use como um trabalhador na tua seara. Se coloca à disposição também. Não só peça para Ele enviar outros. Às vezes você não vai pregar o evangelho nem ao seu vizinho. Aí você quer ir lá para o outro lado do mundo, na China, pregar o evangelho. Não tem como. Às vezes você quer, não, eu vou contribuir com o missionário que está lá na Rússia. Não dá uma oferta na igreja local? Como é que vai fazer missões com o missionário que está na Rússia? Ah, não, eu quero ser pregador do evangelho. Não lê nem a Bíblia. Eu quero ser usado por Deus. Não lê a Bíblia, não ora. Como vai ser usado pelo Senhor? Vai ser querer ser usado só se for como uma jumenta de Balaão. Não é assim? Nem assim, né? Quer ser usado por Deus? Então se comprometa. Se você quiser ser usado por Deus, Deus vai lhe usar. Agora é o seguinte, você precisa se esforçar. Não vai ser um negócio assim, Deus vai me usar e vai vir de repente, eu vou pregar ali, pastor, eu fui convidado para pregar, olha, sim, meu filho está estudando a Bíblia, porque se for pregar vai falar o quê, se não estiver estudando? Porque Deus usa nossas capacidades, Ele nos dá dons e usa as nossas capacidades. Sim. Correto. Paulo, ele diz, aquele que ensina, esmere-se no fazê-lo, né? Foi o dia dos professores aí, parabéns a todos que são professores,
Quem ensina esmera-se na obra de Deus, irmãos. Ele nos dá dons. Glauber toca, mas se Glauber não se esforçar, o dom que Deus deu a ele não vai ser usado como deveria ser usado. Deus me deu o dom da palavra, eu prego, mas se eu não me esforçar, esse dom vai ficar estagnado na minha vida, e Deus vai cobrar de mim. Rapaz, eu te dei algo tão precioso, é um privilégio. Deus deu algo a você, Deus nos deu dons, nos chamou para a sua obra. Cada um de nós temos dons que o Senhor nos dá. É um privilégio, isso é uma honra, não é porque nós merecemos não, nem é para que a gente venha ser reconhecido pelo homem ou ter alguma glória, mas é um privilégio que Deus nos dá, o Espírito Santo nos usar em alguma área. Não tem nenhum dom melhor do que o outro. A questão é que, eu estou dizendo melhor no sentido de você achar que você é melhor do que o outro, porque você tem um dom, né? Isso tem em algumas igrejas. Algumas pessoas têm uns dons, aí faz aqueles grupinhos dos mais importantes, dos mais poderosos, dos mais espirituais. Não, cada membro tem sua função no corpo. É claro que alguns dons trazem mais responsabilidade, autoridade, isso é normal, porque a obra de Deus também funciona de modo hierárquico. Mas, irmãos, tudo vem dele e é para quem? Para ele. Nada, nenhuma glória para nós. Amém? A gente tem que entender isso. Então, não deixe isso. Você está envolvido no louvor, você está envolvido em missões, você está envolvido, você está limpando um banco, você está orando na igreja, você está ajudando. Olha, pastor, tem uma coisa quebrada aqui, vamos tentar ajeitar. De alguma coisa, é uma simples oferta missionária, é ajudar com as crianças, sabe, aquilo que Deus tem lhe capacitado, que você ama fazer, faça para a glória de Deus, e você vai ver como você será feliz na obra do Senhor, e como a obra de Deus cresce com isso. Não faça quando é um peso, porque é um peso, eu vou, porque senão o pastor vai reclamar, vai falar. Não se preocupe com isso não, vá porque Deus quer que você faça, vá porque Deus está te dando isso, essa oportunidade, isso é um privilégio, vá para a glória de Deus, não é por isso. Agora ame a igreja, agora vá porque Deus está te dando, não faça as coisas de Deus como um peso. É um peso ir para a igreja, é um peso, eita, eu vou ter que ir lá dar aula na escola dominical, misericórdia, meu Deus do céu, vou ter que ficar uma hora em pé ali, dando aula, aquele povo, o povo às vezes vai cochilar, graças a Deus, aqui não, né? Mas em algum lugar, né? E eu vou passar uma hora ali. Você faz com amor. Se tiver duas pessoas, faça do mesmo jeito. É para Deus, é para a glória de Deus. Eu já me preocupei muito, viu, irmãos? Eu estou amadurecendo, graças a Deus, né? Os cabelos vão caindo, vão ficando brancos, mas até que fim a gente vai amadurecendo. Demora, mas vai, viu? Demora, mas vai. Porque eu me preocupava tanto com coisas pequenas às vezes. Eu era tão perfeccionista em algumas coisas. Hoje eu digo, Senhor, olha, está nas tuas mãos, eu vou fazer o que o Senhor quer que eu faça e pronto, o resto é contigo. Não dá mais, porque senão você vai endoidar a cabeça e vai morrer do infarto. Se eu tiver de morrer do infarto porque Deus quer, aí tudo bem. Mas porque os homens querem, aí não, né? Aí só o Senhor mesmo. Então vamos encerrar. Então propósito, qual o propósito? Lembrar que Deus é soberano. Segundo, nós dependemos dele. E terceiro, irmãos, ter esperança no seu coração. Não é Bolsonaro que vai resolver os nossos problemas, não. Nada contra Bolsonaro, viu? Também não é Lula. Também não é nenhum desses políticos. Há uma esperança muito maior do que essa. Devemos esperar um Brasil melhor e lutar pelo Brasil melhor. Mas a nossa esperança, a nossa pátria está onde? Está nos céus, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Amém? Porque essa vai ser a nossa vida. E o plano de saúde? Não tem não? Você tem 1 médico, 2 médicos. E a aposentadoria? Pronto. Eu vejo tanto crente aperreado com isso. Não se aperreie com isso não, meu irmão. Agora paguem, viu? Você pode pagar, pague o INSS. Tudo bem, mas... E quem se você sabe que vai chegar lá? Se vai usar a aposentadoria? Se não for usar, não tem problema não, também não, porque há uma esperança que é maior do que a sua aposentadoria. Agora seja responsável, pague, a sua parte é pagar, a gente tem que pagar. E se mudar lá e comer o dinheiro todo, né, os políticos aí,
e depois de céu ninguém vai ter mais nada. Quem é que a gente vai segurar? É em Deus, porque eu estou de um jeito, meus irmãos, eu pago a aposentadoria, a igreja paga, INSS, pastoral, mas eu vou depender disso. E se daqui para lá entrar um doido ou uns doidos aí e disser, ninguém vai ter mais aposentadoria não, quem quiser que se vire, que a coisa está para caminhar para esse lado aí, viu? Não tem mais dinheiro para ninguém não. Quem tiver seu idoso em casa, cuide dele, porque não vai ter dinheiro mais do governo para ninguém. E eu não duvido não, viu? Aí você vai depender disso. Viva cada dia, como diz Jesus, a cada dia pertence ao seu mal, o dia de amanhã pertence ao Senhor. Agora, não seja irresponsável. Você ganha 100, gaste 80, pelo amor de Deus, ou 90. Ganha 100, quer gastar 300, aí quer pensar no amanhã. Amanhã você vai ser preso, vai ter problema. Se você ganha 100 e só pode comprar uma TV, que você paga 20 parcelas de 20, compre essa. Você pode pagar, não vai comprar uma que é a mais nova, é 4K, 5K, 3.8, eu não sei, do tamanho do mundo. Deixe isso para lá, pelo amor de Deus. Se só dá para comprar roupa no camelô, e tá, é caro, viu? Mas tem muita coisa boa. Compre nele. Passe longe do shopping. Passe longe. Porque no shopping vai dar vontade de você tomar um café, olha, 5 conto, um copinho desse tamanho. Se tiver carro, vai pagar 8,50 de estacionamento. Se tiver com o menino vai pedir um sorvete do McDonald's. Você vai ter que dar, para não ficar com raiva, o menino chorando nos seus pés. Que se não quiser lanchar, viu? Compra logo uma pipoca Caritó, dá logo para ele, resolve o problema, gente. O fato de Deus nos prometer as coisas e de nos abençoar, de nos dar essa esperança, não impede da gente também usar a nossa sabedoria. Não é verdade? Tem um irmão, ele só tem dinheiro para comprar o carro mais barato. Ele quer comprar o mais caro. Ele vai se endividar, porque ele não sabe o dia de amanhã. E pode ser que no dia de amanhã ele precise de um dinheirinho a mais para a saúde de alguém da família. Vocês estão entendendo? Para investir, talvez, num trabalho de um filho, no estudo de um filho. Tenha sabedoria também, peça isso a Deus. Porque tem muito crente se dando mal, sofrendo, porque faz muita besteira. E eu já fiz besteira. Eu estou falando isso dos outros? Não, eu falo de mim mesmo, eu já fiz besteira. E gostar de trocar carro é comigo mesmo. Os irmãos queriam fazer uma rifa para ver se um carro durava comigo 3 meses, era outro dizia, era 4 meses, isso vai durar 2 semanas. Mas eu estou melhorando, viu? Mas eu faço as besteiras dentro da minha condição. Os irmãos estão entendendo? É uma besteira que não vai me prejudicar. Se eu perdi ou se eu ganhei, é uma coisa que eu estou podendo fazer. Mas não para eu me complicar e, se perdeu R$1.000 numa coisa, ganhou 1.000 noutra, 500 num, 500 noutra, é algo que dá para conciliar. Então, tinha uma gordura para fazer isso, vocês estão entendendo, né? Mas quando não tem, não vá não, se segure, não faça. Se tiver de andar de ônibus, só ande de ônibus. Se tiver de andar de bicicleta, bicicleta. E não estamos nem aí para isso não. Porque a gente não trouxe nada mesmo e não vai levar nada. Amém? Qual é a oração? Venha o teu reino. Que oremos ao Senhor, que o reino dele seja estabelecido em nossas vidas. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra. Que o Senhor abençoe esta igreja, esses irmãos, nossas irmãs. Abençoe a minha vida, nossa família. Tenha misericórdia de nós. E a nossa oração nesta manhã, Senhor, de todo o nosso coração, é que venha o teu reino. Que o teu reino, que já foi estabelecido em nossos corações pela pessoa de Jesus Cristo, venha plenamente ser cumprido na sua segunda vinda, para que possamos viver nesse novo céu e nessa nova terra, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém.